Hello everyone, how are you? Como vocês estão? You're welcome, sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto Conquistar. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel e vamos estar juntos para aprender mais sobre língua inglesa, mas antes da nossa aula eu tenho um convite para te fazer. Eu quero te convidar a seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram aqui do Centro de Mídias, @centrodemídias_am, e também para você usar a hashtag Projeto Conquistar SeducAm, para a gente ter acesso aí aos seus posts, às suas fotos que você marcar aqui quando assistirem às nossas aulas, ok? Então, vamos dar uma olhada no que nós vamos aprender. Let's go! Então, a aula, episódio 6, dica. Vamos continuar vendo sobre Modal Magic, a magia dos Modal Verbs, e o nosso detalhamento são os Modal Verbs e seus significados, seus sinônimos, né? Should, must, have to, may, might, ought to, need to, ok? Então, agora, vamos para exemplos do dia a dia. Let's go! Então, vamos ao nosso primeiro exemplo do dia a dia. Let's go! Hey, you should study if you want to be approved in the exam. You must study every day if you want to be approved in the exam. Nós tivemos exemplos clássicos aí, né? A primeira é uma amiga aconselhando a outra que tá só no celular. Ela disse, you should study. E o segundo foi uma professora. Ela estava irritada, braba ali. Ela disse, you must study. Viram a diferença? Esse é um exemplo que acontece muito do nosso dia a dia, utilizando aí os modal verbs. A gente utilizou o primeiro, should, para falar com o nosso amigo que não quer estudar, e a professora utilizou must. E agora nós vamos para o nosso conteúdo. Let's go! Vamos então para o nosso conteúdo e agora nós vamos ver e aprender um pouquinho mais sobre o verbo modal should, ok? Vamos dar uma olhadinha no conceito, no uso, no significado que ele expressa. Let's go? Então, olha só. Modal should. O verbo modal should é utilizado para expressar conselho, olha só, sugestão, expectativa, probabilidade e dever. Então, é por isso que aquela amiga utilizou o verbo modal should para aconselhar outra que não estava querendo estudar, né? É como se fosse um conselho. A professora usou must, que expressa aí uma obrigação, né? É diferente. Mas agora nós vamos ver outro diálogo. O que acontece nesse diálogo? Uma amiga está planejando viajar para os Estados Unidos e outra amiga está aconselhando sobre os passos que ela tem que dar, né, para poder viajar. O que ela tem que fazer, o que é esperado, né? Então, ela começa a aconselhar essa sua amiga utilizando o verbo modal que a gente está aprendendo, modal verb should, ok? Então, prestem bem atenção nas frases, na construção de como ela utiliza o verbo modal, ok? Let's go! If you go to the USA, you should learn about its culture. You should take money with you. You should tip in restaurants. You should do your own laundry. Então, vocês conseguiram ver os conselhos que ela está dando? You should tip in restaurants. É esperado, né, aconselhado que você dê gorjeta nos restaurantes. You should learn the language.
você deve aprender, né, o idioma, learn about the culture, aprender sobre a cultura. Então, notem que eu estou aqui falando de conselhos, né? São conselhos, aquilo que pode ser a melhor alternativa a se fazer, a alternativa mais correta, né, que eu tenho que tomar, que fazer em determinadas situações. Então, eu vou usar o verbo modal should, assim como essas amigas estão aconselhando as suas outras amigas, ok? Mas nós também temos o verbo modal must, que é um pouco diferente, ele fala-se mais sobre obrigação. Vamos lá? Então, olha só. Eu coloquei aqui must or have to. Must or have to. E aí você pode me perguntar, teacher, mas o have to é um verbo modal também? Ele é considerado um semimodal. Por quê? Porque ele pode exercer funções na frase tanto do verbo modal, de verbo modal, como de verbo principal. Mas por que eu coloquei aqui? Vamos dar uma olhada. Olha só. O must, ele dá uma ideia de obrigação e também de necessidade. E o sinônimo que a gente pode dizer um verbo que se assemelhe, né, com significado é o have to, porque o have to significa ter que. I have to study, eu tenho que estudar. É uma obrigação, né? Então, o must e o seu sinônimo eu posso dizer que é o have to, ter que, uma obrigação ou uma necessidade. Vamos ver o uso do verbo modal must em frases. Olha só, eu tenho duas frases aqui, não vou preencher ainda, só para vocês olharem aqui. Vamos ver como que eu posso utilizar, né, essas frases dando o sentido de obrigação. Nós temos aqui pay taxes, que é pagar taxas, que é uma obrigação que todo mundo tem, e register for selective service. Esse selective service é como se fosse uma agência independente dos Estados Unidos que seleciona, recruta ali pessoas com potencial, né, militar. Então, que também é uma obrigação. Vamos ver como é que fica completando com o nosso verbo modal must. Olha só. You must pay taxes. You must pay taxes. Você deve, você é obrigado a pagar taxas. E a segunda, you must register. Você precisa se registrar para o serviço, né? Esse serviço seletivo aí. Então, é assim o uso do must. Vamos dar uma olhadinha em mais algumas informações sobre eles? Olha só. O modal verb must expressa obrigações expressas por leis oficiais. Então, essas obrigações que constam, né, nas leis oficiais, como essa daqui, como o voto, elas pedem o uso do verbo modal must nas frases. Nós temos exemplos. Let's see, vamos ver. Olha só. You must be 18 years old to vote in this country. You must be 18 years old to vote in this country. Você deve, você precisa ter, né, 18 anos para votar nesse país. Olha só, o must utilizado para falar de uma lei. Essa obrigação, ela é expressa em uma lei oficial. Então, quando eu falo de leis, eu uso must. You must be 18 years old to vote in this country. Você deve ter 18 anos para votar nesse país. Então, nesse momento, nós vamos para a nossa primeira dica. Pay attention, let's go! Então, qual dica que eu posso te dar a respeito do uso dos verbos modais must and should? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, se a questão que está sendo abordada aí no diálogo ou na frase se trata de um regulamento escolar, como assim, teacher? Como horário de entrada, horário de saída, uniforme, né, e outras questões dessa natureza, é provável que o verbo modal must ou o seu sinônimo, né? Lembra que o have to é um semimodal? Ou have to seja mais apropriado
Pois está se referindo ao quê? A uma obrigação ou uma regra que deve ser seguida. Falou em obrigação e regra que deve ser seguida, eu uso o must, ok? Por outro lado, se a questão se refere a uma sugestão ou conselho, o verbo modal should é mais adequado, ok? Então, vamos em frente? Olha só, se a questão envolve um aconselhamento médico, e nesse contexto indicar que o médico está dando uma instrução essencial para a saúde do paciente, algo que ele tem que fazer, senão ele vai morrer, a sua obrigação. O uso do must ou do seu sinônimo, do same modal have to, seria mais adequado. E se o contexto indicar que o médico está dando uma sugestão para melhorar a saúde do paciente, o uso de should seria mais apropriado. Must e seu sinônimo have to para obrigações e regras que devem ser seguidas, e para aconselhamento, para sugestões, eu vou utilizar o should, ok? Então agora nós vamos para o nosso próximo exemplo. Let's go! Então vamos dar uma olhada em algumas frases que eu tenho certeza que você já usou no seu dia a dia. Let's go! Olha só, nós temos aqui uma cena clássica na escola. May I borrow your pen? May I borrow your pen? Me empresta aí a sua caneta? Vamos para a próxima frase. She can play the guitar very well. She can play the guitar very well. Ela sabe tocar, né, violão muito bem. E aqui, we might order pizza for dinner tonight. Nós podemos pedir pizza para o jantar hoje, né? Então, esses são os nossos exemplos do dia a dia, né? Pedir pizza, emprestar caneta. Então, eu queria que vocês observassem aqui o uso dos modal verbs nesses exemplos que a gente usa bastante. E agora, nós vamos para o nosso segundo conteúdo. Let's go! Então, os verbos modais may, might e can, já falamos bastante sobre eles. Eles têm usos semelhantes, eles se parecem muito em algumas situações, mas também apresentam algumas diferenças importantes. Eles são semelhantes, mas também são diferentes. Como é que é isso, teacher? Vamos dar uma olhada? Olha só. May indica permissão, possibilidade, probabilidade. Ele também é usado para falar sobre algo que é possível ou pode acontecer. Também pode ser usado para fazer pedidos educados. Vocês lembram aquele exemplo da caneta? May I borrow your pen? Eu posso fazer com can I borrow your pen? Posso, porque nós vimos que um modal verb ele cabe em mais de uma situação, né? Em uma situação, ela me permite usar vários modal verbs. Mas qual é a diferença, então? É que o may eu utilizo quando eu quero que o meu pedido soe de forma mais polida, né? Mais educada. Vamos ver alguns exemplos. Let's go! Olha só, temos aquilo que eu falei, ó. May I borrow your book? May I borrow your book? Eu poderia falar can I borrow your book? Podia, e é até mais comum no contexto escolar, né? Eu utilizar o can entre amigos, but, mais o may, eu também posso usar para fazer pedidos, e ele soa aí de forma mais educada, né? E aqui a gente tem aqui outro exemplo. It may rain later. It may rain later. Pode chover mais tarde. Olha só. Uma possibilidade, né? Uma previsão aí. She may come to the party. She may come to the party. Também uma possibilidade. Estão vendo como um modal verb eu também estou usando para expressar várias ideias diferentes. Essa aqui pode ser ela pode vir para a festa, ok? Então, vimos do may. Para fazer pedidos ele é mais educado. Posso falar sobre possibilidade, né? Então, agora nós vamos ver sobre outro modal verb, que é o might. Let's go! Então, o might, como nós dissemos, ele é semelhante ao may,
mas é usado para falar sobre possibilidades mais remotas, aquelas que são mais difíceis de acontecer ou até improváveis. Ele também pode ser usado para fazer sugestões educadas, sugestões, né, em ambientes mais formais, né, que seja mais polida assim, né, a sugestão. Também temos alguns exemplos aqui. Let's go. Olha só. I might go to the movies tonight. I might go to the movies tonight. Eu posso ir para o cinema hoje, né? Então, olha só. He might be late for the meeting. He might be late for the meeting. Ele pode se atrasar para a reunião, né? Também são possibilidades, né? Eu posso ir ao cinema, ele pode se atrasar. E aqui é uma sugestão, né? Might I suggest we take a break? Might I suggest we take a break? Eu posso sugerir da gente tirar um intervalo? Essa pergunta, ele com certeza está fazendo uma reunião de trabalho, né? Ou em algum lugar que ele precisa ser formal, porque o might eu uso em situações assim mais formais, ok? E agora vamos ver sobre o can. Can indica habilidade ou capacidade. É utilizado também para falar sobre capacidade física ou habilidade de alguém fazer algo, né? Algum talento. Então, a gente tem exemplos aqui. I can speak Spanish fluently. I can speak Spanish fluently. Eu sei falar espanhol fluentemente, né? E aqui o segundo. Can you lift that box? Can you lift that box? Você consegue carregar aquela caixa? Você tem essa capacidade física, né? Você consegue carregar aquela caixa? E aqui, she can play the piano very well. She can play the piano very well. Ela tem esse talento de tocar piano muito bem, ok? Então, em resumo, o que a gente pode falar deles? May e might são usados para falar sobre possibilidades e permissão, enquanto can é usado para falar sobre habilidades e capacidades na maioria do tempo, ok? No entanto, é importante lembrar que os usos dos verbos modais podem variar de acordo com o contexto e o tom da conversa. Então, é por isso que eu tenho mais uma dica para você. Vamos para a nossa dica 2. Let's go! Então, vamos para uma dica a respeito do uso dos 3 verbos modais que nós falamos, o can, o may e o might. Nós conversamos aqui que eles têm muitas semelhanças, né? Se parecem muito e às vezes eles podem ter o mesmo significado. Mas a gente pode memorizar algumas coisas porque em situações eles vão ser diferentes, em algumas situações. Então, quando eu pensar no verbo modal can, no modal verb can, eu posso lembrar que can é the power, o poder de fazer algo. Né? Lembram que ele fala muito sobre capacidade, sobre habilidade? Então, can é o poder de fazer algo. May é a permissão para fazer algo, né? Então, eles têm essas diferenças aí. E aí, o might, como é que eu vou usar? Eu posso usar como a possibilidade de fazer algo. Can, poder. May, permissão. E might, a possibilidade de fazer algo, ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí as semelhanças, as diferenças. E agora, nós vamos juntos para o nosso último exemplo do dia, ok? Então, pessoal, let's go! Então, separei aqui algumas frases para nós estudarmos, analisarmos a partir de exemplos do dia a dia, né? Utilizei aqui o need to, que também é um semimodal, ok? Então, vamos ler essa frase aqui. You need to
practice your instrument if you want to get better. You need to practice your instrument if you want to get better. Você precisa praticar o seu instrumento se você quiser melhorar. Need to, precisar, também é um semimodal, ok? Vamos dar uma olhadinha na próxima frase. You ought to study for your exams if you want to get good grades. You ought to study for your exams if you want to get good grades. O que é esse ought to? Então, esse aqui é um exemplo do dia a dia também, porque o que significa essa frase? Você precisa estudar para os seus testes, para as suas provas, se você quiser tirar boas notas, ok? Então, agora nós vamos para o nosso terceiro conteúdo. Let's go! Então, para esse terceiro conteúdo, eu separei um modal verb, que ele é um pouco diferente, porque ele vem acompanhado do to, ele não vem sozinho, né? Como should, como can, ele é o ought to. É um pouco diferente e nós vamos ter esse espaço aqui para falar só sobre ele, do seu significado, do seu uso, aonde ele aparece na frase, tá bom? Ele é um pouco mais formal, ele aparece ali mais no inglês britânico, mas isso nós vamos ver juntos a partir de agora como é que eu uso, qual é esse verbo, né? O que ele tem de importante para nos ensinar o verbo modal ought to, ok? Let's go? Então, ought to é um verbo modal, ainda o verbo modal são muitos, né? Não acaba essa lista. Então, ought to é mais um deles, mais um verbo modal. O que ele vai indicar? Uma obrigação moral ou um conselho. Também, professora, conselho não era o should? Também, eu posso usar aí vários modal verbs nas mesmas situações, né? Então, em outras palavras, como é que ele é usado? Ele é usado para indicar o que uma pessoa deveria ou não deveria fazer em determinadas situações do dia, com base em um senso de dever ou responsabilidade, né? Essa questão de consciência, né? Para expressar essas obrigações de consciência mesmo, obrigações morais, eu faço uso desse modal verb, o nosso querido ought to. Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Um exemplo aqui. You ought to apologize for what you said. You ought to apologize for what you said. Você, o que significa essa frase aqui? É uma obrigação moral que vai da consciência da pessoa, né? É o esperado, é aquilo que é certo, que espera-se que aconteça, né? Então, essa frase significa que você deve pedir desculpas pelo que você disse. Você deve pedir desculpas pelo que você disse. Então, o que isso significa? Traz a ideia que a pessoa deve pedir desculpas com base em um senso de responsabilidade ou moralidade, aquilo que é certo, o que se espera, né? Se a pessoa falou alguma coisa que não foi legal, you ought to apologize, você deveria se desculpar. Vamos continuar aprendendo sobre ele, olha só. Ele também, o ought to, também pode ser visto como uma sugestão e uma recomendação. Como nessa frase aí, ó. You ought to try this new restaurant. You ought to try this new restaurant. Você deve provar. Ele está dando aí uma recomendação, né? Uma sugestão para a pessoa. Você deve provar esse restaurante novo, experimentar, né? Esse try pode ser provar, experimentar, tentar, né? Tem vários significados. Então, ele está dizendo assim, você deve ir lá experimentar. É uma recomendação. Então, nós já vemos que ele expressa obrigação moral, né? Aquelas coisas que a nossa consciência está dizendo que é o certo a se fazer. E também aí uma sugestão ou uma recomendação. Vamos adiante, olha só. Em resumo, o que ele quer dizer? Ele, o verbo modal ought to, é usado para expressar uma obrigação moral
ou um conselho sobre o que alguém deveria saber. Apologize, study, né? Se desculpar, estudar, be polite, ser educado. Essas obrigações morais são expressas aí com esse modal verb, o ought to. Ele é diferente também, ó, porque ele vem com to, como eu falei. Nenhum deles vem com to, a não ser os semi-modais, né? O need to, have to. Mas os modal verbs, eles vêm sem, como can, should, could. Eles vêm sozinhos. E o ought to, diferentão aí, vem com a partícula to, para a gente usar nas frases de maneira correta. Então, sobre ele, partindo disso, nós vamos para uma dica a respeito do uso desse modal verb, ok? Let's go! Ok? Então, a nossa dica a respeito do uso do ought to são essas aqui que eu separei para vocês. Você vai usar o ought to para dar conselhos e sugestões, como essa daqui. You ought to study more if you want to pass the test. Você deve estudar mais se você quiser passar no teste, olha só. Isso aí é uma sugestão, né? Que alguém está dando para alguém. Podia usar o should, podia, né? Mas, como eu falei, nós estamos mostrando aqui um pouco desse modal verb, que ele é mais... que ele não é tão comum assim na fala, né? Na fala é utilizado mais o should. Ok? Vamos ver mais aqui uma dica. Ele também é utilizado para falar sobre expectativas. You ought to be home by midnight. You ought to be home by midnight. Você deve estar em casa até meia-noite. Essa pessoa está dizendo assim, olha, eu espero que você esteja em casa até meia-noite. Então, esse modal verb, ele também é utilizado para falar sobre expectativas, né? É esperado que você esteja em casa até meia-noite, ok? Temos mais aqui sugestões, dicas, né? Você também pode usar ele, como nós falamos aí, para falar sobre expectativas e também sobre obrigações pessoais. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Você pode usar o ought to para falar sobre obrigações pessoais. I ought to exercise more. I ought to exercise more. Que significa o quê? Eu deveria me exercitar mais. Eu devo, né? É uma obrigação pessoal para eu me sentir mais saudável, para eu ficar mais saudável, né? Uma obrigação pessoal. E ainda, vamos em frente, falar sobre algo que você deveria fazer, mas pode escolher não fazer. Você deve fazer, mas pode não fazer. Mas é o certo, né? I ought to eat more vegetables, but I really want pizza. Isso acontece aí com vocês também. Olha o que ele está falando. I ought to eat more vegetables, but I really want pizza. Eu deveria comer mais vegetais, mas eu realmente, profundamente, totalmente quero comer pizza, ok? E a última dica que eu quero deixar aqui para vocês, lembre-se de que, o que eu quero dizer aqui para vocês? Lembre-se que esse modal verb, o ought to, ele é utilizado principalmente em inglês britânico. Também é utilizado no inglês americano, mas ele é mais comum no inglês britânico, né, que é o inglês ali do Reino Unido, né, ali da Inglaterra. E em inglês americano, should é mais comum. Vocês viram que os dois eles servem para dar conselho? Então, o ought to é mais usado no inglês britânico e o should no inglês americano. Tá certo, pessoal? Então, essas são algumas características do verbo modal ought to. E agora, depois da nossa aula, nós vamos para as nossas considerações finais. Let's go! So, thank you very much for your attention. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha curtido a aula, tenha conseguido entender aí o uso dos modal verbs. E agora nós vamos para um momento muito especial. Você vai pegar aí seu celular, eu sei que você gosta de tirar selfie, e nós vamos tirar uma selfie juntos para você compartilhar aí nas suas redes sociais. Let's go? Vamos lá?
Ok, então você que tirou sua selfie, não esqueça aí de nos seguir no nosso Instagram, @centrodemídias_am, e também de nos marcar utilizando aí a hashtag Projeto Conquistar Seducam, ok? Então, nós ficamos por aqui. Bye, bye!